nós queremos falar nesta noite sobre salvação. Salvação é a necessidade de todos. E o texto é Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículos de número 25 a 34. Está escrito: perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. E de repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram, e logo se abriram todas as portas, e foram soltas as prisões de todos. Acordando o carcereiro, vendo abertas as portas da prisão, tirou a espada e quis matar-se, cuidando que os presos já tinham fugido. Mas Paulo clamou com grande voz, dizendo: não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. E pedindo luz, saltou dentro e todo trêmulo se prostrou ante Paulo e Silas. E tirando-os para fora, disse: senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? E eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo, e serás salvo tu e a tua casa. Eles pregaram a palavra do Senhor, e todos os que estavam em sua casa. E tomando-os ele consigo, naquela mesma hora da noite, lavou-lhes os vergões, e logo foi batizado, ele e todos os seus. Então, levantando-os à sua casa, lhes pôs a mesa, e na sua crença em Deus alegrou-se com toda a sua casa. Glória a Deus por isso. Amados que ouvem a palavra do Senhor nosso Deus nesta noite, a mensagem é bem simples, porque simples é o Evangelho. E o nosso maior propósito é que você entenda que salvação é a necessidade de todos. O texto sagrado mostra a história da nossa igreja no seu princípio, em meio a perseguições e a dificuldades que surgiram, que não é diferente nos dias em que nós estamos vivenciando. Embora a perseguição seja escondida, enrustida e às vezes usando meios, mas nós estamos debaixo de uma perseguição. Porque tudo quanto tem se levantado, o maior propósito é de silenciar a igreja de Cristo, para que não preguemos os princípios baseados na palavra do Senhor nosso Deus. Mas nós precisamos e devemos aproveitar todas as oportunidades que Deus nos dá, para que façamos notório e conhecido as verdades do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. E aqui está a história de dois homens que pregaram o Evangelho, libertaram uma jovem da opressão do inimigo, e por causa disto eles foram presos. E o texto sagrado que lemos começa dizendo no versículo 25: e perto da meia-noite. Meia-noite nesse texto sagrado para mim é uma decisão. É hora de decidir alguma coisa. Porque meia-noite é exatamente o ponto em que marca entre um dia e outro. Quando um dia está finalizando e outro já vai iniciar. Eu já começo a aplicar a palavra de Deus nesta noite e dizer que a todos que nos ouvem nesta noite estão diante de uma oportunidade de decidirem ainda hoje se você continuará do jeito que está ou viverá de uma forma diferente.
Porque tudo na nossa vida depende de decisões. Você pode andar de um lado para outro e ouvir a quem quiser ouvir. Se você não decidir algo na sua vida, nada mudará. Mas se você entende que a meia-noite é hora de decisão, você precisará decidir algo na sua vida. A Bíblia diz que à meia-noite, Paulo e Silas, aqui está falando de uma amizade sincera e de um companheirismo, pois eles estavam presos, mas a prisão não fez com que eles deixassem de ter uma amizade. Estamos vivenciando dias onde uma enfermidade tem separado pessoas e até familiares, gerando ansiedade e depressão na vida de muitos. Mas a Bíblia Sagrada fala que estes dois servos do Senhor, mesmo em uma situação difícil, eles não se apartaram um do outro. Logo, fala de uma amizade, de um companheirismo verdadeiro. A Bíblia continua dizendo que eles oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. Oração é uma arma poderosíssima que Deus dá a todos aqueles que servem a Ele e creem na sua palavra, no poder do seu santo nome, e que sabem que oração, ela move com os céus, ela move com a terra, e ela alcança também até ao inferno. Pois Deus está no céu, mas nós sabemos que Ele ouve quando a Ele clamamos, pois a sua palavra diz, nos Salmos de número 50 e o versículo 15, invoca-me no dia da angústia, eu te ouvirei e tu me glorificarás. Oração age na terra, porque todos nós aqui, se fosse nos dado a oportunidade de algum benefício que nós adquirimos acerca da oração, essa noite seria pequena, porque todos que servem a Cristo de verdade têm pelo menos uma bênção para contar do que alcançaram através da oração. E move com o inferno, porque nós vivemos em uma guerra espiritual constante. E talvez muitos de nós aqui já fomos presos pelas garras de Satanás. Quem sabe nas drogas, na prostituição, ou em qualquer outra prisão que o inimigo já nos aprisionou. Mas como Deus é bom, alguém intercedeu por nós, e nós estamos livres e podemos adorar e glorificar a Ele livremente. O texto diz que eles cantavam. Foi para isso que todo ser humano foi criado. Isaías 43, versículo 7 e o versículo 21 diz que para a adoração do Senhor foi que Ele criou a toda a humanidade. Infelizmente muitos têm vivido na terra e não têm aproveitado o grandioso benefício que é adorar ao Criador. E por causa disto, as pessoas andam entristecidas. O texto sagrado diz, o versículo 25, que eles não cantavam a qualquer, a quem não conheciam, mas eles cantavam hinos a Deus. E os outros presos os escutavam. Paulo e Silas eram servos de Deus, mas estavam presos. Mas ali haviam outros presos também. A diferença não é as pessoas, mas a condição em que elas se encontram. Paulo e Silas estavam presos no corpo, mas no espírito e na alma eles estavam livres. A diferença é que nos dias em que vivemos, há muitas pessoas que estão livres no corpo, mas o espírito e a alma estão presas. Há pessoas que em meio a uma multidão como essa,
ainda conseguem sentir em si sozinhas. Há pessoas que estão livres para ir e vir, mas quando param diante do espelho, elas ainda se consideram presas. Presas pelos vícios, pelas decisões erradas tomadas no passado, às vezes por uma tradição, às vezes por situações ou circunstâncias que os cercam. Mas a palavra do Senhor, ela nos mostra que Paulo e Silas cantavam, oravam ao Senhor e os outros os escutavam. Na noite desse dia, todos nós estamos na terra. Somos sujeitos às mesmas coisas. A doença, a morte, ao acidente e qualquer coisa que você possa imaginar. Todos nós estamos vulneráveis. Mas uma coisa é certa: em nós a liberdade de Deus, porque na cruz do Calvário Ele morreu por todos aqueles que decidirem entregar a sua vida a Ele. E é verdade que nem todos têm se aproveitado desta oportunidade, mas como foi lido na abertura do trabalho, a todos quanto creem no seu nome, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Versículo de número 26. E de repente sobreveio um tão grande terremoto, que os alicerces do cárcere se moveram, e logo se abriram todas as portas, e foram soltas as prisões de todos. Eu lhe disse que oração move com o céu, a terra e o inferno. Aqui está a natureza se movendo, de tal forma que a Bíblia diz que foi provocado um terremoto de repente, simplesmente pela ação de dois servos do Senhor, que oravam e cantavam em um momento de dificuldade. As dificuldades, como já ouvimos mediante um hino cantado aqui, não são para nos parar, mas é para que haja uma comunhão e uma intimidade maior entre quem serve a Deus e o Deus que é servido por todos nós. A palavra do Senhor Deus diz que um tão grande terremoto veio, moveu o cárcere, o alicerce, e se abriram todas as portas e foram soltas todas as prisões. É interessante notar que quem cantava e oravam eram apenas dois. Mas como a desobediência traz males não só aos que desobedecem, mas os que estão em sua volta, também quem vive uma vida correta para com Deus não atrai bênçãos apenas para si, mas termina alcançando também as pessoas que estão perto. A Bíblia Sagrada mostra que Adão e Eva pecaram lá no jardim. E a Bíblia diz em Romanos 5 que o pecado passou a alcançar todos os moradores da terra. Mas nós louvamos a Deus que enviou o seu Filho Jesus Cristo, e Ele morreu na cruz do Calvário. Logo, todos aqueles que creem no sacrifício dele realizado na cruz do Calvário têm os benefícios da sua vida, da salvação. A Bíblia diz que todas as prisões foram abertas, e mediante a palavra do Senhor nesta noite nós podemos dizer que a porta da salvação está aberta para todos aqueles que desejarem entregar a sua vida a Cristo como Senhor e Salvador. E as prisões de todos os soltou. Somente o Evangelho é quem pode soltar as ligaduras do pecado que alcançou a raça humana. O problema é que todos nós temos tempo para tudo e todos, menos para Deus. Digamos até de passagem
que uma doença que alcançou o mundo distanciou as pessoas de quase nada. Mas da igreja, elas se afugentaram dela. As pessoas vão em qualquer lugar da face da terra, às vezes cumprindo algumas restrições e achando que estão livres por uma vacina. Mas quando se fala de ir à casa do Senhor e de congregar, fazendo o que disse o salmista: eu alegrei quando me disseram vamos à casa do Senhor, as pessoas sentem-se temerosas, como se o mal estivesse naquele lugar. Mas a Bíblia Sagrada diz: celebrai com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra. Servi ao Senhor com alegria, e quando se apresentar diante dele, já vá cantando: oh, glória ao nome do Senhor nosso Deus. A palavra do Senhor Deus nos mostra, amados ouvintes, versículo de número 27, acordando o carcereiro, vendo as portas da prisão abertas, tirou a espada e quis matar-se, cuidando que os presos tinham fugido. Qual não foi a decepção daquele soldado que estava a manter preso toda aquela multidão de pessoas? E quando ele viu que não tinha mais como mantê-los presos, chegou a decepção, a tristeza, a vergonha de como se apresentar ao seu superior. E ele pensou em tirar a própria vida, porque ele tinha certeza que o emprego dele dependia da prisão dos outros. Escute isso. Ele entendia que o emprego dele dependia da prisão dos outros. É triste ver na face da terra as pessoas às vezes destruir o lar por causa das drogas, sejam elas legalizadas ou não. Porque existem drogas como o tabagismo, o álcool, elas são legalizadas, mas não deixam de ser drogas, pois traz o vício, a dependência, destrói a saúde de muitas famílias. Tem as drogas não legalizadas, que também causam dependência, e delas que às vezes a pessoa, utilizando-se da mesma uma só vez, ele já estará escravo da mesma. Agora, o que é triste é nós pensarmos como chegou um jovem há pouco tempo na nossa igreja, e ele entregou a vida a Cristo, e ele chegou meio que tristão e disse: pastor, é difícil. O que é difícil? Ele disse: antes eu chegava em casa, espancava minha esposa drogada, espancava os filhos, e eu era um terror na cidade, dentro de casa. E quando eu chegava em casa, que batia na porta, já corria gente para todo lado, e ninguém nada dizia. Pastor, hoje eu saio arrumado às 7 horas com os filhos e a esposa, nos amamos e vivemos tranquilos, e vamos para a casa do Senhor, adoramos a Deus, voltamos para casa. E quando eu vou dirigir o culto doméstico, quando chego em casa, meu pai diz: ficou doido. O mundo vai de mal a pior. E a Bíblia diz em Isaías capítulo 5, versículo de número 20, que chegaria um tempo na terra onde as pessoas diriam que o errado é certo e que o certo seria errado. É exatamente esse momento que nós vivemos, onde as pessoas sabem que para manter o seu sustento, às vezes depende de outras pessoas que sejam presas. E é por esse motivo que podemos ser criticados ao ouvir o Evangelho e nos decidirmos por Cristo. Mas eu quero lhe dizer esta noite: não ligue para as críticas, para aquilo que dizem ou deixam de dizer. Lembre-se disto: o Senhor Jesus te ama, Ele quer salvar a sua vida,
Ele quer transformar o teu ser e te dar uma nova vida na pessoa bendita de nosso Senhor Jesus Cristo. Aquele moço, dado um momento de desespero, pois ele sabia também que ele poderia ser morto porque os presos foram soltos. E ele quer tirar a sua própria vida. Quantas pessoas, por causa de vergonha, decepção, tristeza, depressão, opressão, transtornos de ansiedade, de toque e outros mais, que surgem na face da terra. Às vezes as pessoas pensam que tirar da própria vida é a solução. E quantas não são as pessoas que já não desejam mais viver? Quantas são as pessoas que pensam na morte de dia e de noite? Quantas pessoas pensam que precisam de coisas materiais para serem felizes? Quantas pessoas entregam a sua vida ao seu bel prazer, a fim de que vivam algo para que possa lhes dar felicidade? Eu quero lhe dizer em alto e bom som nesta noite: você pode andar de um lado para outro. A prostituição, o adultério, as drogas, nada te dará felicidade. O ser humano jamais será feliz se ele não tiver Jesus Cristo como ponto central da sua vida. É só Jesus Cristo de Nazaré que pode lhe dar felicidade completa. E é por isso que você precisa entregar a sua vida a Ele. A Bíblia Sagrada diz em Atos, capítulo de número 27, que ele arrancou a espada, quis matar-se, cuidando que os presos tinham todos fugido. Versículo 28. Mas Paulo clamou com grande voz, dizendo: não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. Amigo, eu não sei pelo que você tem passado, não sei o que você tem enfrentado, não sei qual é o seu problema, mas eu sei de uma coisa: há um Deus no céu que te conhece, e a nossa palavra a você é: não te faças nenhum mal, porque todos nós estamos aqui, e Cristo está de braços abertos dizendo: vinde a mim todos os que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. O desejo de Cristo é salvar toda a humanidade. E só depende, como já falei nesta noite, da decisão individual de cada pessoa. O texto sagrado diz, o versículo de número 29: e pedindo luz. Às vezes as pessoas querem atentar contra a sua própria vida. Não é por quererem morrer, é porque elas precisam de luz. Há pessoas que não veem o horizonte. Há pessoas que não veem o sol brilhar da esperança. E se você ler Atos 27, versículo 20, estavam 270 pessoas, 76 pessoas em uma embarcação. E há pelo menos 14 dias, diz a Bíblia Sagrada, que eles não viam sol, nem estrelas, nem lua. E eles estavam quase a se desesperar da vida, sem ter nenhuma esperança. Essa é a situação de muita gente na face da terra. Eles não veem luz grande, nem média e nem pequena. E por assim se encontrarem, eles pensam que a única solução é a morte. Mas o que você, eu, nós precisamos é de luz. E essa luz não é produzida por um espírito evoluído.
por uma vela. Esta luz de que a humanidade precisa é Jesus Cristo, pois ele disse: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não anda em trevas, mas já tem a luz da vida. É Jesus. O texto sagrado diz: e saltou dentro, e todo trêmulo. Olha a situação que estava. Se prostrou ante Paulo e Silas. Quando ele salta no meio daqueles servos de Deus, trêmulo, estava mostrando o desespero em que ele se encontrava. O prostrar-se dele era dizendo: me ajude. O problema é que nós vivemos um tempo onde as pessoas são orgulhosas e outras que não se preocupam com o próximo, orgulhosas e não pedem ajuda. E aqueles que não se preocupam não estão atentos para estender a mão no momento certo. Poderíamos realizar um culto deste dentro do templo, como algumas vezes o fizemos, bem mais confortável a todos que chegassem e até climatizado, mas com o alvo de alcançar aqueles que ainda não entenderam o Evangelho como deve ser compreendido. É que nós estamos aqui em via pública, como já falado algumas vezes, a fim de que a sua vida também receba a luz de Cristo. O texto sagrado nos diz o seguinte, versículo 30: e tirando-os para fora disse: senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? Paulo era um cidadão romano, como judeu também, e ele sabia que a penalidade para aquele moço naquele momento seria a morte, porque todos os presos estavam soltos, e a família dele também poderia sofrer a mesma pena. Amigo que nos ouve nesta noite, algumas decisões, quando tomamos decisões erradas na terra, pode nos levar à nossa morte espiritual, à nossa morte física e finalmente à nossa morte eterna. E não somente nossa, mas de toda a nossa família também. Mas como todo crente verdadeiro, Paulo não se dirige a responder a ele apenas a penalidade que ele poderia ter por os presos estarem soltos, mas ele já aproveita para pregar o Evangelho, porque o negócio de todo crente é esse: em todas as oportunidades que for dado, até para comprar uma lembrança, é dizer quem é o nosso Deus, a quem servimos e de quem somos. Nós não podemos perder uma oportunidade, porque as pessoas precisam ouvir sobre Cristo, e nós temos essa mensagem do Evangelho. A Bíblia Sagrada diz, no versículo de número 31, que disse Paulo: crê no Senhor Jesus Cristo, e será salvo tu e a tua casa. É por isso que eu estou pregando sobre salvação, a necessidade de todos. O que nós precisamos é crer no Senhor Jesus Cristo. Alguém diz: eu já creio. A crença em Deus, ela é seguida de obediência, pois a Bíblia Sagrada diz em Tiago: mostra-me a tua crença, a tua fé, sem as práticas, e não serão vistas. A fé, ela é seguida de obediência. E não basta dizer eu creio no meu coração, é preciso mostrar com as práticas que verdadeiramente serve a Cristo como Senhor e Salvador da vida. A Bíblia Sagrada diz: crer no Senhor Jesus Cristo. Geralmente quando a Bíblia traz a palavra Jesus Cristo, está falando do Deus que se fez homem.
Quando fala Cristo Jesus, está falando do Deus. Jesus, nome humano, Cristo, aquele que foi enviado. Logo, nós precisamos crer que ele veio em carne, viveu entre os homens, morreu, mas ao terceiro dia ressuscitou, está vivo, e o motivo de nós pregarmos é porque ele vive para todo sempre. A palavra do Senhor nosso Deus diz: e será salvo. Mas a salvação de Deus não é apenas para um grupo específico, para uma pessoa. A salvação de Deus é para você e para a sua casa. Eu sei que outra vez as pessoas encontrarão uma desculpa, porque a gente convida o jovem para ser crente e ele diz: tenho alguma coisa para aproveitar ainda. A gente conversa com o ancião para que ele seja crente, ele diz: estou velho, não sirvo mais para nada. E as pessoas sempre vão sendo enganadas pelo inimigo, achando que poderão dizer amanhã, amanhã, mas nós não sabemos se teremos amanhã. O que nós sabemos é que já vivemos o ontem, e que hoje, quando ontem nós dizíamos que era amanhã, já chegou, e que nós não sabemos se chegaremos amanhã de novo. Uma coisa é certa, vivo nós estamos agora. E a Bíblia diz em Hebreus capítulo 3, versículo 7, versículo 15: hoje, se ouvirdes a voz do Senhor, não endureçais o vosso coração. A palavra do Senhor nosso Deus diz ainda: seja salvo tu e a tua casa. O objetivo de Deus é que todas as famílias da terra sejam salvas. Ah, se todas as famílias da terra entendessem o amor de Deus, a misericórdia de Deus, não haviam tantas destruições nos lares como nós contemplamos na atualidade. A palavra do Senhor nosso Deus mostra no versículo 32: eles pregaram a palavra do Senhor e todos os que estavam em sua casa. Aqueles homens mostram a saída para aquele carcereiro. Como não se fosse o bastante, lhes pregavam a palavra. O que tem acontecido aqui desde cedo, pregando através dos hinos cantados, pregando através da mensagem falada, nós estamos lhes pregando a palavra do Senhor nosso Deus. E a Bíblia Sagrada diz que lhes pregaram também a palavra a todos que estavam naquela casa. É verdade que muitos têm ouvido o Evangelho nesta noite, e famílias inteiras também estão aqui a ouvir essa palavra bendita. Agora resta a decisão em que aquele carcereiro tomou com a sua família. Versículo de número 33. E tomando-os ele consigo naquela mesma hora da noite. A salvação é algo urgente. Deus tem pressa na sua vida. Seja inteligente como aquele carcereiro e a sua família. Ele não disse deixa para amanhã, porque já era meia-noite. A Bíblia diz que naquela mesma hora da noite. Naquela mesma hora, quer dizer a urgência e a necessidade. Às vezes as pessoas me dizem: Silvio, por que você grita tanto? Tem o microfone, tem o som, e você ainda grita ao ponto de ficar rouco. O desejo de quem conhece a Cristo e os benefícios dele é colocar Cristo dentro das pessoas, mesmo que elas não compreendam. E a gente se esmera por pregar e anunciar o Evangelho, e as pessoas ainda estão alheias. A urgência da salvação, a necessidade da salvação. E às vezes as pessoas vivem se enganando, vivendo engano, vivendo de qualquer forma.
Mas o evangelho é urgentíssimo. Naquela mesma hora da noite, diz-nos a palavra, lavou-lhes os vergões. Olha como o carcereiro estava arrependido. Quem provocou os vergões em Paulo e Silas fora ele mesmo, juntamente com os demais soldados, porque antes eles não compreendiam. Talvez você já pensou que crente é uma coisa do outro mundo, porque você não compreendia. Falou o que não deve, disse o que não poderia, e às vezes causou marcas em quem ouviu. Mas uma das formas de demonstrar o arrependimento está aqui. Ele lavou-lhes os vergões, como que dizendo, me arrependo dos males que lhe causei. E a palavra do Senhor nosso Deus diz-nos o seguinte, que ele foi batizado, ele e todos os seus. O carcereiro, juntamente com a sua família, eles disseram, nós não somente queremos aceitar a Cristo e sair amanhã da igreja, nós queremos permanecer crente, então batiza-nos logo nas águas, porque nós queremos a Cristo. A Bíblia não nos orienta a batizarmos crianças, porque o próprio Jesus, ele foi apresentado no templo. Se você me mostrar um versículo na Bíblia onde comprove o batismo de criança, nós não pregaremos mais isso. Porque às vezes os líderes enganam o povo, dizendo que para deixar de ser pagão é só ser batizado. O batismo cristão não tem a ver com isso que é pregado erroneamente fora das Escrituras Sagradas. Mas o batismo é uma confirmação do Evangelho e da fé em nosso Senhor Jesus Cristo, quando se tem consciência. Jesus o Cristo, o maior exemplo, ele foi batizado em águas aos 30 anos de idade, porque é a idade de maturidade, sabedoria, entendimento. O problema é que as pessoas não leem a Bíblia e às vezes pensam que estão fazendo certo e continuam fazendo errado. E 1 de João 2:11 diz, eles pensam que estão no... Ah, se todas as pessoas conhecessem os benefícios de Cristo Jesus, o nosso Senhor, a vida da humanidade seria diferente. A Bíblia Sagrada diz, lhes pôs a mesa. Nos tempos bíblicos, alguém pôr à mesa a alguém, se alimentar com alguém, era uma simbologia de aliança, de amizade, de intimidade, de aproximação. A palavra do Senhor Deus diz, e na sua crença em Deus, alegrou-se. Porque crença em Deus traz alegria para a alma, crença em Deus traz alegria para o espírito, crença em Deus traz alegria para o corpo. A crença em Deus é a melhor coisa que nós podemos ter nesta terra, porque crença em Deus gera paz em nós, e a paz não é ausência de problema, mas é mesmo em meio aos problemas e às dificuldades, nós gozarmos de paz na pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo. E a Bíblia Sagrada diz, com toda a sua casa. Você já pensou em todos esses benefícios? Crer em Deus, na sua crença em Deus se alegrar, não somente ele, mas toda a sua casa, ser batizado e servir ao Senhor de verdade. Você que tem ouvido o Evangelho nesta noite e deseja entregar a vida a Cristo, essa oportunidade. Não sabemos como você está ou se encontra. Sabemos de uma coisa: Jesus te ama, quer te salvar e transformar a sua vida. Se alguém desejoso de tomar essa decisão, mas o que as pessoas vão dizer? As pessoas sempre terão alguma coisa para dizer. As pessoas só não terão como te salvar. As pessoas sempre terão uma crítica a fazer. As pessoas só não têm
como te dar a libertação. Se tem alguém que deseja entregar a vida a Cristo como Senhor e Salvador, nós queremos lhe convidar nesta noite. Venha, o Senhor quer salvar você. Ele quer transformar a sua vida, porque salvação é uma necessidade de todos. Onde está alguém para Cristo?